Muito bem, a Odebrecht entrou na tarde dessa segunda-feira com pedido de recuperação judicial. É a maior solicitação desse tipo na história do país. A companhia passou o dia reunida com a diretoria e no fim da tarde se reuniu com o juiz para despachar sobre o assunto. Com dívida de 80 bilhões de reais e com execuções em curso, a empresa estava sem alternativas para resolver seu problema de liquidez financeira. O grupo, que enfrenta grave crise financeira desde que virou pivô da Operação Lava Jato, informou que não vai comentar o assunto. Na última semana, a Caixa, uma das credoras da empresa, iniciou o processo de execução das dívidas. Essa execução corre em segredo de justiça como desdobramento da pressão que o Banco Público vem fazendo contra o grupo desde o pedido de recuperação judicial da Atvos, braço de açúcar e álcool da holding, no fim de maio. A Atvos, eu não sei se é assim que se fala, Augusto, você sabe? Se você soubesse, acho que é assim. Vamos falar do jeito que está escrito. Que tem dívida de quase 12 bilhões de reais, foi a primeira companhia do grupo a recorrer à proteção da justiça para renegociar seus débitos. Daí a Odebrecht pedindo recuperação judicial. Talvez as coisas tivessem sido muito mais fáceis, Augusto, se desde o primeiro momento tivesse reconhecido os crimes cometidos pela sua diretoria, pelos seus diretores, porque eu não sei se vocês se lembram, talvez tenha pessoas jovens na plateia aqui desse programa que começaram a acompanhar o debate público com a eleição de 2018. Olha, mas o tempo que durou para o Odebrecht reconhecer, não só o Odebrecht, o Marcelo Odebrecht depois, né? Ele foi investigado, aí ele disse que não teria, ainda que tivesse algo para caguetar, que não seria o caso, ele não caguetaria, porque ele não ensinaria isso às próprias filhas dele, se uma de denunciar. Se denunciasse a outra, ele ficaria com a denunciada. Exatamente. Eu escrevi um monte de crônicas irônicas, com diálogos imaginários, para ironizar cada nota que a Odebrecht emitia, aparecia contra o C, contra o V, copiar, colar, dizendo que nega veementemente todas as acusações. Foi a perseverança da Lava Jato para desvendar, desbaratar um esquema internacional, acho que de lavagem de dinheiro, né? Tem que relembrar aqui do que cada um está sendo acusado, que resultou, né, na prisão do Marcelo Odebrecht e naqueles depoimentos do Emílio Odebrecht, que aliás acabou até aliviado, né? Até a maneira como ele dava aqueles depoimentos chegou a ser repreendido, inclusive, por falar sempre naquele tom de humor, como se estivesse contando uma grande brincadeira e não falando sobre o maior esquema de corrupção da história do país. Então vocês vejam que essa é a consequência de tantos anos de crimes cometidos pelos seus membros e de recusa em admitir a verdade, Augusto. Perfeito. Na semana passada você estava envolvido aí com as nossas reuniões para a ampliação, né, da modernidade da Jovem Pan. Isso mesmo. Pois é, foi isso aí. E já os nossos ouvintes e espectadores vão ter grandes novidades aí que vem vindo, né? Não são secretas, não, mas quem sabe é o Felipe. Exatamente. Pois bem, semana passada eu comentei o seguinte, que eu fico eu não fico perplexo porque eles não me surpreendem mais, mas eu vejo jornalistas, colunistas culpando a Lava Jato pelo desemprego, né, provocado pelas demissões em massa ocorridas nessas empreiteiras. Quer dizer, o que eles queriam? Que o BNDES financiasse novas obras da empresa, obras para o governo, que nós pagássemos os rombos, nós fechássemos os rombos abertos pela roubalheira deles. Eles não foram vítimas do combate à corrupção. Eles foram vítimas da corrupção em que se envolveram até o pescoço, foram corrompidos, e a Odebrecht foi a maior delas. Aí vem essa conversinha, não, as 8 grandes empreiteiras tiveram de demitir 350 mil funcionários. Se esse número é real, é maior ainda o pecado cometido por elas, porque esse tipo de gestão tem de ser punido. O que eles propõem? Os defensores agora dos empreiteiros ladrões, que se ajudasse a Lava Jato, que o Lula fosse libertado para percorrer países africanos arrumando mais obras financiadas pelo BNDES. Quer dizer, esses têm de ser, os executivos e os donos dessas empreiteiras têm de ser tratados como responsáveis também pelo desemprego, além do assalto que praticaram contra os cofres do governo do Brasil.
Ô Zé Maria, é difícil para esse pessoal se sustentar sem o dinheirinho da BNDES para fazer uma obra lá em Cuba, né? Você não tem uma obrinha lá no seu quintal de Minas Gerais, não, para esse pessoal, Zé Maria? Construir uma piscina, eles, um metrô? Um metrô, é impressionante, né? Eu estava vendo um quebra-molas, onde foi gasto 300 mil reais para fazer um quebra-molas, que eu faria em meio dia, juntava um monte de asfalto lá e fazia mais obra do governo, tem que ter engenheiro de não sei o quê, mais 5, mais uma empresa e os 10% a coisa complica. Olha, Felipe, eu vou descer aqui a uns detalhes que são polêmicos até hoje. Há um grande debate aqui sobre esse comentário do Augusto, que é muito importante. Empresas grandes quebraram. Não é só o Odebrecht, não. Várias outras empresas. O país parou na área de construção pesada. O Brasil é uma referência mundial no desenvolvimento de tecnologia da construção pesada e também produção de maquinário. O Brasil tem várias máquinas que são exportadas para o mundo inteiro, como, por exemplo, o famoso tatuzão, que é a última palavra em construção de túneis, e foi desenvolvido aqui no Brasil. Ele é a jato de água e tem uma versão com diamante também, mas é a jato de água que fura túnel com a precisão muito grande e um custo menor. Então, o Brasil, a bordo desse processo, foi ganhando no mundo inteiro uma respeitabilidade muito grande também na área de engenharia, de cálculos, de grandes cálculos e de grandes obras, né? Várias empresas, por exemplo, Mendes Júnior também pegou esse mesmo caminho, Odebrecht e várias outras empresas que eu não vou ficar citando aqui o nome das empresas. Logo no início da Lava Jato, houve toda uma choradeira aí, desemprego, quebradeira de grandes empresas, e a indústria de máquinas de um lado reclamando, provocou uma confusão. Eu conversei com o presidente da ABMAC, que é a Associação Brasileira de Indústrias, né, de Maquinários, e ele me explicando a situação. 5 meses depois, eles estavam com máquinas, são máquinas caríssimas, de milhões e milhões de reais, até dezenas de milhões de reais. E são máquinas encomendadas, onde a empresa paga uma porcentagem, depois paga outra, e quando recebe paga outra, assim, e coisas pesadas, de milhões. E empresas com essas máquinas encomendadas, algumas para entregar, não sabia a quem entregar, porque o diretor da empresa estava preso, o outro que já chegava lá estava fechado. Então houve uma confusão mesmo. Não vamos mentir, não vamos omitir, não. Houve-se uma confusão muito grande na área. E aí vem o juiz Sérgio Moro, na época juiz ainda, o então juiz Sérgio Moro, e diz que calculava isso aí. E é o preço que temos de pagar para chegarmos a uma relação decente, uma relação de mercado. Porque uma relação onde o governo põe dinheiro e o dinheiro vai para, parte do dinheiro vai para a política e para bolso de políticos ladrões, isso não é relação de mercado. Então, a posição do Brasil no mercado internacional na área de construção pesada era irregular, porque não era uma posição de mercado. Então, isso tudo é real e agora começa a entrar nos eixos. Houve algumas assinaturas de leniência, que é um acordo de delação, vamos dizer assim, grosseiramente, de empresas com o governo. Como é que é isso? Quando se assina a leniência, se devolve o dinheiro que foi desviado, calculado pelo Ministério Público, e se assina metas de compliance, né, que é um pedido para que atenda às regras e tal. A coisa funciona assim. Resumindo, existe mesmo um desemprego forte nesse setor provocado pela Lava Jato. Existe mesmo a quebra de um setor de máquinas, de produção de máquinas, existe mesmo quebra de grandes empresas, mas é um recomeço, é uma esperança. Eu me lembro, Augusto, e você conhece muito bem, do senador Pedro Simon bradando no Congresso Nacional, tentando criar, naquela época a CPI era respeitada, né? A CPI dos empreiteiros. Esta CPI, se fosse criada lá atrás, impedia o que aconteceu na Lava Jato. Gente, eu não vou transferir a responsabilidade da bandidagem, mas os empresários estavam de plantão e de tocaia à espera a chegada de qualquer governante. Provo, porque eles investiram muito na campanha da Dilma Rousseff e investiram muito na campanha do Aécio Neves. E aí vem aquela história, qualquer um que chegasse no poder
estas empreiteiras estavam bem, estavam armadas, nós é que estávamos mal, né? Então elas são sim responsáveis e tem que pagar por isso. Aí vem aquela história de sempre, né, Augusto? De um governador que chegou para tomar posse e virou para o dono de uma empreiteira e falou: o senhor por aqui? E ele respondeu: não, eu que falo, o senhor por aqui, que o senhor é que é novidade, governador, nós estamos Pois sempre... é, e muito simples, há obras para fazer, deixa entrar empreiteira estrangeira, deixa que as empreiteiras médias cresçam, honestamente, porque se você tem o dinheiro, eles compram essas máquinas, não para não, tem sempre gente para fazer. Várias empreiteiras foram para o espaço por causa disso. A empreiteira que construiu Brasília, uma empreiteira de Minas que chama Marcos Rabelo, ela faliu. Depois de Brasília ganhou dinheiro para burro, roubou para burro e aí quebrou. E subiu e outras vieram. É assim no capitalismo. Quem não consegue sobreviver honestamente, fecha.